Notar que a gente define áreas muito importantes, como a transição entre o deltoide e o tríceps e o detalhe do tríceps. Isso tudo afinando o braço, definindo a questão muscular e mostrando áreas que até então a gente deixava para lá, deixava sem perceber. Hoje o nosso sonho do dia é a típica paciente da nossa clínica. É a paciente que já teve seus 2 filhos essa paciente já teve. É uma paciente de 35 anos que, devido às gestações, fez uma diástase abdominal. Então abriu os músculos, a gente precisa fechar esses músculos via cirúrgica. Mas é uma paciente magra, boa, uma paciente que está já com os hábitos em dia, fazendo dieta, exercícios. E essa paciente vai fazer uma lipo de alta definição, um mini abdômen, que isso é uma técnica nossa muito inovadora também, no sentido de prevenção de cicatriz, ou seja, pela própria cicatriz da cesárea, nós vamos fazer a incisão onde a gente vai corrigir a diástase e tirar um pouquinho só de pele. Então é um mini abdômen pela cicatriz da cesárea, correção da diástase, correção da hérnia umbilical. Ela tem uma hérnia umbilical também decorrência da gestação, e a seguir nós vamos fazer a lipo de alta definição e fazer a prótese de mama de recuperação rápida. Então é aquela cirurgia que a gente chama de tummy tuck. De padrão ouro para mom makeover, ou seja, a transformação da mamãe que já teve seus filhos. Como é habitual e eu gosto que todo mundo já saia acordando. Vamos lá? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ontem eu tô na metade de um livro que eu já tenho, até mostrei para um outro vídeo, depois eu mostro a capa, mas um insight muito bacana que esse livro nos trouxe foi que, a partir de dados científicos, pesquisas, grande parte, quase que 2/3 das pessoas que consultam um médico, elas não tomam o remédio. Tem uma maioria ainda que nem compra o remédio. E por que eu trago isso, né? Porque às vezes as pessoas vão procurar o médico, consultam e não fazem tratamento e acham que vai melhorar. Onde é que eu chego nisso? Isso ele mostra um dado importante até. Eles fizeram a pesquisa em pacientes que fizeram transplante renal, eles fazem diálise, aquela tristeza da diálise, e eles conseguem fazer o transplante, passam por toda aquela batalha, aquela luta para melhorar, para não precisar fazer a diálise. E o que acaba acontecendo? As pessoas não tomam o remédio para não ter a rejeição do órgão e ter que fazer de novo diálise e perder aquele órgão transplantado. Isso é mais de 30%, 40%. E aí eu trouxe um insight para mim que mostra que é mais ou menos uma taxa de 10 a 20% das nossas pacientes, elas não têm o resultado excelente que eu imaginava. Acredite nisso. E aí eu venho pesquisar o porquê disso e botei minha equipe muito concentrada, dedicada para saber. E aí a gente sai com um diagnóstico de que esses 10, 20%, eles não usam a malha cirúrgica, eles não usam os remédios adequados, eles não fazem as drenagens corretas, eles não mantêm a dieta, eles não começam os exercícios. E realmente, sem o comprometimento do paciente, eu não consigo 100% sempre. Outro detalhe importante
e fizeram a mesma análise, se você levar o seu bichinho de estimação, olha que interessante, no veterinário, por um problema de saúde do bichinho de estimação, você vai fazer o tratamento correto do veterinário, você vai dar a medicação e ele vai se curar. Isso é quase que 100% dos pacientes entrevistados fizeram esse tratamento correto para o seu bichinho de estimação. E o que o livro traz como resumo? Ele fala que as pessoas estão gostando mais do bichinho de estimação do que gostando delas mesmas, gostando de si mesmo. Que interessante isso, o caminho que está tomando a humanidade. A gente precisa se atentar, que a gente precisa gostar da gente mesmo, fazer o que a gente precisa fazer para nós mesmos, para a gente ter a saúde plena, ter a nossa melhor versão, e aí sim a gente ter o caminho que a gente sempre deseja. Quando a nossa paciente me procura, eu acredito que ela precisa sim se comprometer no tratamento. Então fica a dica aí para você, achando que as coisas vão acontecer do nada. Você precisa se comprometer, você precisa fazer o tratamento correto. E eu não falo só na cirurgia plástica, eu falo para todo mundo que vai consultar, às vezes no médico, o médico se empenha em fazer um diagnóstico e passar uma receita correta e você não toma o remédio correto e nem faz o tratamento. Às vezes nem compra o remédio. Fica a dica, ame você antes de qualquer outra pessoa. Ame a si próprio antes de qualquer outra pessoa. Pronto para furar um pneu. Isso aqui se chama sorte, ó. Do ladinho e não cruzei por cima. Podia ter furado meu pneu. Sorte. Começar o dia abençoando e tendo gratidão. Sim, o mais importante a gente recolhe, né? Não bota pro lado só, né? Não adianta. Vambora? Bora trabalhar? Bom dia. Very lot to do, but it does not. Um dos momentos mais importantes da nossa lipo de alta definição é a definição da área do braço. Nós temos um objetivo de limpar a paciente, esculpir ela do pescoço até o joelho. A gente não pode deixar um braço gordo sem definição. Então, com isso, vocês vão notar que a gente define áreas muito importantes, como a transição entre o deltoide e o tríceps e o detalhe do tríceps. Isso tudo afinando o braço, definindo a questão muscular e mostrando áreas que até então a gente deixava para lá, deixava sem perceber. E eu vejo muito isso na academia. Pacientes que lipam o corpo, só que deixam um braço gordinho. Fica aquela estigma de uma paciente lipada, mas não teve a visão de um cirurgião que busca a lipoescultura em todo o corpo, a definição em todo o corpo. Hoje foi um dia cheio de experiências, a nossa paciente ficou ótima e esse é um projeto com o objetivo de mostrar o nosso dia a dia. Estamos finalizando o dia aqui na clínica, daqui eu estou indo lá treinar, me acompanha nos stories e o objetivo é que você saiba que a excelência está em todos os momentos, não só com a nossa paciente, mas no treinamento com a nossa equipe, com a nossa conexão de buscar o que existe de mais moderno e tecnológico. Chegou um aparelho novo aqui, depois o Luan mostra para vocês. Nesse foco, a nossa missão de impactar vidas e cuidar de pessoas e abrir para o mundo todo. Um grande abraço, curte aí, comenta e manda com seus grupos do WhatsApp.